Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Antes de começar a aula, é o nosso costume de recitar, ler Durud Sharif. Durud Sharif, na verdade, é invocar as bênçãos e saudações para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Hoje, o tópico da nossa aula de hoje é quais são os nossos deveres como os filhos para os nossos pais, para o nosso pai e para a nossa mãe. Esse é um assunto muito importante e isso começa desde que a criança nasce. Na verdade, são os pais que colocam no coração dos seus filhos o respeito e a obediência. Muitas das vezes nós vemos que há pais que reclamam que os nossos filhos não obedecem, não fazem o respeito. Mas eu sempre digo que, nesse caso também, obviamente, tem culpa dos filhos, eles devem fazer isso. Não estamos desconsiderando aquele fato. Mas também sempre tem uma falha na educação e na criação dos pais. É por isso nós, primeiro, nas aulas anteriores, 2 aulas anteriores ou 3, nós falamos sobre como os pais devem criar os filhos, como eles devem educar, como eles devem colocar as boas condutas e morais para os seus filhos. Porque é óbvio que a educação escolar pode começar de 4 ou 5 anos, a partir de 4 ou 5 anos. Mas essa educação, essas morais, essas éticas começam desde o início, desde o primeiro dia. Como os pais agem na frente dos filhos, como eles mostram quais são exemplares, qual é a prática que eles dão, boa conduta que eles dão para os filhos. Isso tudo empenha para a criação dos filhos. Então, se você der uma boa educação, se você der uma boa criação para os filhos, eles vão ter, obviamente, uns bons cidadãos, bons filhos e também obedientes e respeitosos para os seus pais. Mas é muito importante que, ao longo do tempo, quando estamos criando os filhos, devemos criar também, devemos fazer oração para Deus e devemos tentar criar um vínculo da criança também com Deus. A importância de ele pedir diretamente para o Deus. É muito triste quando os pais tentam impor cima das crianças alguma coisa. Não, faz assim. A criança tenta uma explicação, pede uma explicação, mas os pais simplesmente gostam de impor. Eu sempre falo que as crianças são filósofos. Devemos tratar as crianças como fosse um filósofo. Nós não
falamos, explicamos, entramos numa conversa mais profunda quando é uma pessoa muito educada, estudiosa. Do mesmo jeito, é importante que, em vez de nós negarmos essa importância de conversar e explicar o sentido da coisa, em vez de negar, devemos tentar explicar para as crianças, devemos tentar conversar. E assim eles podem ter um vínculo. Por exemplo, quando a criança pede para os pais, eles devem falar para o filho, se ele está pedindo alguma coisa, eles devem falar para o filho que eu vou tentar cumprir a sua necessidade, tentar comprar aquilo que você quer, cumprir se ele tem feito alguma promessa, o pai ou a mãe. Mas devem falar para o filho que me ajuda a cumprir essa missão, para comprar alguma coisa. E a criança vai perguntar como é que eu vou ajudar. E de falar para a criança que pede para Deus. Porque quando você vai pedir para Deus, Deus vai facilitar para mim, para obter aquilo. Então a criança vai preocupar com aquele assunto. Ele vai tentar pedir, fazer o pedido do seu jeito. Do que for. Seja ele está fazendo oração, sem oração, criança pequena, fazendo do jeito que ele quiser. Mas é assim que você coloca o amor de Deus no coração da criança. Que seja um cadastro do sapato, deve ser pedido para Deus. Sim, você pediu para mim, pede para os pais, tudo bem. Mas me ajuda com isso. E como é que seria ajuda? Pede para Deus facilitar de me comprar aquilo que você pediu. Então, assim, a partir do início, ele vai ter esse amor. E sem ter um amor, não tem como a criança, sem ter um amor de Deus Todo-Poderoso, não tem como a criança manter bondade, respeito, obediência e um bom cidadão. Ele sempre tem que ter um motivo. E o melhor motivo que deve ser é para satisfazer Deus Todo-Poderoso. Mas hoje nós vamos falar sobre os pais. Nós vamos falar como filhos para os pais. Quais são os deveres? O primeiro dito que nós encontramos, tem vários ditos, mas um dito que eu achei muito interessante, que eu coloquei no primeiro lugar, é o dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que o santo profeta diz que seu nariz seja esfregado no pó. Esse é uma parábola que é usada, Rahima Anf. Em árabe dizem Rahim Anf. É uma palavra que é usada quando quer enxergar alguém, quando quer dizer para avisar alguém, né? Quando quer dizer para alguém que cuidado, aquilo não está certo, para enfatizar, para mostrar, para dizer atenção. Então, dizem que o santo profeta estava sentado e começou alguma conversa sobre os deveres dos filhos e tudo mais. Santo profeta diz que Rahiman, Rahiman, Rahiman. 3 vezes santo profeta diz que seu nariz seja esfregado no pó. Como eu disse, que é uma palavra, né? Que é usada em árabe para dizer, indicar um aviso, né? Que seu nariz seja esfregado no pó, seu nariz seja esfregado no pó. E depois os companheiros perguntaram quem. E ele disse, santo profeta disse, que encontrou seus pais, um ou ambos, não interessa que é um ou os ambos, se aproximando da velhice e não entrou no paraíso por tê-los servido. Veja quão belo, é uma forma tão bela de enfatizar, de colocar a atenção dos filhos nesse caminho. Que só você servindo os pais, você consegue, não precisa fazer mais nada. Basta você servir os seus pais e você vai ter a sua recompensa, o paraíso. Que belo ensinamento.
Isso é muito importante. Tem outro dito de santo profeta, em que santo profeta diz: Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, que o paraíso é debaixo dos pés dos pais ou da mães. Por que ele disse isso? Porque através da obediência dos filhos, dos pais, os filhos, quando respeitam os pais, obedecem aos seus pais, através dessa obediência e o respeito, eles podem merecer o paraíso de Deus Todo-Poderoso. Então, esse é um belo ensinamento, esse é um belo atitude, esse é a ação bondosa que nós nunca devemos abandonar. Por quê? Porque nós sabemos de que situação nós fomos criados. Imagina antes do nascimento, como a mãe carrega por tanto tempo o seu filho dentro da barriga. Ela sofre tantas dificuldades, ela enfrenta tantos problemas, mas sempre tenta proteger o seu filho que ainda nem nasceu. E depois, quando dá à luz, também já é um outro sacrifício. E depois de nascer, depois do nascimento, começa outra trajetória. Desde a criança, os pais já perdem o sono. Eles já não sabem quando é a noite, quando é dia. A criança acorda no meio da noite. A criança dorme durante o dia. Mas a mãe sempre fica ao seu lado para satisfazer as suas necessidades. E não para 1 hora, não para 2 horas, não para um dia, não para um mês. Mas até que a criança precisa da mãe, a mãe sempre estará ao seu lado, os pais sempre estarão ao seu lado. Então, por causa desses sacrifícios que os pais fazem para os seus filhos, a mãe dedica o seu corpo, o seu tempo. O pai sai de casa da manhã durante o dia inteiro para trazer a comida para casa. E juntando os esforços dos dois, eles conseguem criar os filhos, dão uma boa educação. Eles ensinam as crianças de andar, ensinam as crianças de falar. Quando a criança fala a primeira palavra, é uma felicidade que deve ser vista da mãe e do pai. Como eles ficam felizes. Quando o filho dá o primeiro passo, felicidade dos pais é o outro. Então, essas todas felicidades, esse todo vínculo emocional, esse todo sacrifício que os pais fazem para os seus filhos, tem que ter recompensa. Quando a criança, durante a noite, quando a criança suja a sua roupa durante a noite, a mãe, se não tiver, por exemplo, hoje em dia nós temos fraldas e tudo mais, né? Não tem mais essas necessidades. Mas nos tempos anteriores, ou hoje em dia também, muitos lugares onde não tem essas condições, a mãe coloca a si mesmo no lugar molhado e deixa a criança no lugar seco, para que ele não sofra. Quer dizer o quê? Que qualquer sacrifício possível eles fazem para a criação dos filhos. Então, e olha, o melhor do que isso tudo, o maior do que tudo, é que eles não fazem pela recompensa. O Messias prometido, que paz de Deus esteja sobre ele, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, ele diz que se for dito para a mãe ou para o pai que esse seu filho não vai ser grande o suficiente, que ele possa servir para vocês, que ele possa devolver todos os seus sacrifícios, e ele vai morrer com uma idade pequena,
isso não vai fazer com que os pais desistam de fazer sacrifício para o seu filho. Isso mostra o quê? Que a mãe e o pai, o sacrifício que eles fazem, os pais, eles não fazem pela recompensa. Eles não fazem porque eles querem receber de volta. É óbvio que criança, quando ser maior, ele vai ter que devolver, vai ter que fazer. Isso é uma parte óbvia, né? É uma parte natural. Mas se for dito para os pais que eles não vão devolver nada para vocês, eles não vão desistir de gastar a sua energia, seu dinheiro, seu tempo para os seus filhos. E por causa desse todo sacrifício, eles merecem a nossa boa companhia e o nosso bom tratamento. Por isso o santo profeta diz que seu nariz seja esfregado. É uma palavra dita quando quando precisa avisar, dar uma atenção, quando precisa dar uma ênfase numa coisa. E que se você não conseguir ter paraíso servindo os seus pais, então você é a pior pessoa. Podemos dizer isso nas outras palavras. Que se você não conseguir ter o paraíso servindo os seus pais, na idade velhice, porque é nessa idade que muitas crianças acham, crianças, né, que são criados quando os seus pais são na idade velhice. Eles acham que agora nós não temos responsabilidade perante os nossos pais e ficam gastando energia para os seus filhos, mas não sabem uma coisa, que o mundo é um círculo. Deus Todo-Poderoso fez com que as ações voltem para as pessoas. E é uma coisa muito natural. A pessoa tem fé ou não, as coisas vão voltar. A pessoa pode ter uma religião diferente. A pessoa pode ficar numa região qualquer do mundo. Pode ser de uma raça qualquer. Mas sim, essas consequências são naturais. Se você vai servir os seus pais, se você vai tratar bem os seus pais, se você vai respeitar os seus pais, parentes, se você vai dar dignidade e respeito, obediência, vai voltar para você. Um dia seus filhos vão fazer o mesmo para para si, para os seus pais. Depois tem um outro dito do santo profeta, mas sim, lembrei de um incidente, mas eu posso contar mais tarde. Hazrat Abu Huraira relata que um homem foi até o santo profeta e perguntou: ó mensageiro de Allah, quem tem mais direito da minha boa companhia e do meu tratamento gentil? Ele respondeu: sua mãe. O homem perguntou: e depois dela? Ele diz: sua mãe. E depois de ela, ele pergunta. O santo profeta diz: sua mãe. E depois dela, seu pai. Santo profeta deixou bem claro para os muçulmanos que um sacrifício de mãe que ela faz, que ela cria um ser humano do seu próprio corpo. Quando você vê a mulher grávida, ela está alimentando o seu corpo para a criança que está dentro. A criança é feita do corpo da mulher, óbvio, que tem relação com o esposo. Mas depois dessa relação, quando ela concebe, ela depois começa a alimentar a criança ao seu corpo. E depois não para aqui. Quando a criança nasce, depois de novo ela começa a amamentar por mais uns anos, 2 anos.
Então, por causa desse todo o sacrifício, Santo Profeta diz que deve-se cuidar, deve-se dar o respeito, deve-se ter a obediência perante a sua mãe. Ela merece muito mais respeito e dignidade. E em segundo lugar, ele diz o seu pai. Essas são duas pessoas, esses são dois seres humanos, duas criaturas no mundo que merecem o melhor tratamento seu, o melhor companhia e melhor, tudo de bom que você pode fazer deve ser feito para eles. Aqui não foi falado, se vocês olharem, a pessoa que perguntou deve ser crescido, não é? Ele deve ter filhos, ele deve ter esposa, não é? Ele deve ter até netos, quem sabe? Ele deve ter noras, ele deve ter esposa. Mas Santo Profeta diz que não esqueça dos raízes. Quem te trouxe nesse mundo? Quem gastou toda a sua energia para te cuidar? E quem pode estar agora no estado vulnerável? Porque depende dos filhos. Como eu falei mais uma vez, é ciclo da vida, né? A criança é dependente, não é? Dos pais. Depois, os pais alimentam a criança e ele torna-se independente. Depois ele continua sendo independente, continua sendo independente. Aí ele tem tudo. Ele pode ser bom, pode ser mal. Ele pode escolher qualquer o caminho, de obediência ou desobediência, de gentil ou não ser gentil, ser rude, tratar bem ou não. Mas sim, vem depois um outro tempo, que de novo é dependente. Mas dessa vez não dos pais, dessa vez dos filhos. Então, aqui Deus também fala que se hoje os teus pais dependem de você, você vai ser velho um dia. E aí? Você vai ser dependente de quem? Então, é muito importante que nos olharmos. As crianças têm o seu lugar. Os filhos têm seu lugar. A esposa tem seu lugar, seu direito. Os netos têm seu direito. A esposa e a família da esposa, todos têm seu direito. Mas o maior direito para uma pessoa são os seus pais. Por tudo que eles fizeram. Uma vez foi falado que Santo Profeta disse que a pessoa pode servir toda a vida aos seus pais, mas ele nem pode retornar a recompensa de uma noite da mãe que passou a noite em sacrifício, em dificuldades, ou o pai que passou o dia em dificuldade por causa dos seus filhos, para criar os seus filhos, para dar um bom futuro para os filhos. Infelizmente, os filhos acham hoje em dia, eu sou independente, não tem nada a ver com meus pais, meu dinheiro é meu dinheiro. Ah, eu ganhei, esse é meu dinheiro, eu é que ganhei. Ah, eu é que trabalhei. Mas quem fez para você chegar até aqui? Quem deu essa educação? Quem te ensinou a falar? Quem te ensinou a andar? Então, é muito importante entendermos esses pontos, porque realmente, hoje em dia, como eu estava falando no início, que as crianças e os filhos não têm um bom vínculo. Eles não respeitam os pais. Eles não obedecem os seus pais. Eles não fazem um bom tratamento como deve ser feito. Tem, como eu falei, a culpa deles, mas também por lado
tem os pais também que não criaram bem os filhos. Então, isso é como, mais uma vez, é um ciclo. Temos que começar de criar bem os filhos, mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade que nós temos perante os nossos pais, porque eles, é por isso foi ensinado a oração também no Sagrado Alcorão. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Que, ó Deus, abençoe os meus pais, a minha mãe ou meu pai, ou os ambos, como eles me criaram quando eu era pequeno. Faça misericórdia sobre eles. A oração deve ser a parte essencial nesse tratamento. Nós não podemos só depender do nosso tratamento, porque como seres humanos temos sempre falhas. E as orações substituem essas falhas. Quando fazemos as orações, nós não enfrentamos as consequências das falhas. Então, é importante que passamos isso para que um dia, quando nós fomos velhos, quando chegamos na idade velhice, os nossos filhos também sentem essa obrigação de nos servir, de nos obedecer e nos tratar bem. Depois, outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Ibn Umar, que relata, santo profeta diz, a maior virtude é que a pessoa seja benevolente com os amigos de seu pai. Veja só, quão profundos são os ensinamentos do islamismo. Vão ter pessoas que, quando falamos dos direitos para os pais, eles vão dizer, infelizmente, não tenho o meu pai, ou não tenho a minha mãe. Mas Deus disse que o seu trabalho não acabou. Na verdade, seu trabalho continua. Porque agora você tem os familiares do seu pai. Agora você tem amigos, familiares da sua mãe. Então, você trata bem amigos do seu pai. Seja benevolente com eles. Seja misericordioso com eles. Trate bem os amigos do seu pai. Porque se o seu pai faleceu, o seu trabalho não acabou. O seu trabalho continua. Agora você tem dever perante os amigos do seu pai. E continua a ser maior virtude. Isso não desvaloriza a virtude ou o nível de virtude. Santo profeta diz que maior virtude é que a pessoa seja benevolente. Isso não é a menor coisa. Precisamos tratar bem os amigos, porque eles são memórias do nosso pai. Eles são amigos do nosso pai. Então, os amigos do nosso pai devemos tratar bem. Até nisso, o Islã nos deu a orientação e a guia. Depois, o outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Sa'id bin Amr, ele diz que o santo profeta diz, um irmão mais velho tem o mesmo direito sobre o mais novo que um pai sobre um filho. Se por um lado, Deus disse que se não tiver o seu pai, você deve tratar bem os seus amigos do pai, também deu a orientação entre os irmãos, que o irmão mais velho, na ausência do pai, torna a capacidade, torna o encargo do pai. E aí, mais uma vez, vem deveres e direitos dos dois lados, tanto para o irmão mais novo, quanto o irmão mais velho. Por exemplo, falando do irmão mais velho, é que ele não deve pensar em si mesmo. O irmão mais velho
Eles não têm pai, ele tornou 18, 19 anos, estava estudando, agora arrumou um trabalho e está trabalhando na sua vida, muito bom, está casado, vai ter filho, tem filho e pronto. Está na sua vida e não quer saber da sua mãe, viúva e dos seus irmãos mais novos. Islã diz que não pode ser isso. Na ausência do pai, o irmão mais velho torna o pai. Ele tem mesmas responsabilidades. Ele tem que cuidar dos irmãos mais novos. Ele tem que assumir responsabilidades da casa. Ele não pode simplesmente dizer, pronto, arrumei a minha casa, minha família, meu trabalho, e já não quero saber mais nada com minha mãe e com meus irmãos. Não. Você continua a ser uma parte da família. Mas, na verdade, muito mais importante agora, na ausência do pai. Agora você é pai para os filhos, para seus irmãos. Você tem que assumir as responsabilidades de casa. Você tem que preocupar com os gastos, com o sustento da casa. Você tem que ajudar a sua mãe para cuidar de casa. Você tem que cuidar dos seus irmãos. Você tem que saber se os seus irmãos são sendo criados bons, eles estão sendo boas companhias ou não. Isso é muito importante também. Os pais têm que saber com que meu filho anda, com que ele fica por várias horas e o que eles ficam fazendo. É muito importante. E quando meu filho sai, sai para onde? E o que eles fazem? São coisas muito urgentes que os pais devem considerar. E o irmão mais velho tem essas responsabilidades. E por outro lado, o irmão mais novo tem os mesmos deveres que ele tinha perante o seu pai. Obedecer ao seu irmão, respeitar o seu irmão e também ter uma boa relação com o seu irmão. Porque além de ele ser o seu irmão, ele está como o seu pai. Ele está cuidando de você. Ele está preocupando com você, com as suas necessidades. Então, deve ter um respeito maior, deve ser o tratamento gentil e deve ser dado a obediência, deve ser feito essa obediência para o seu irmão. Esses são alguns ditos do santo profeta que eu tinha juntado sobre deveres que os filhos têm perante os seus pais, né? E se nós considerarmos isso, iremos ver que a nossa sociedade vai ter a estrutura familiar, as casas vão ter pai, casas vão ter mãe, as casas vão ter filhos, mas infelizmente hoje em dia ou temos só pai e filhos, ou temos só filhos e mãe, ou temos só mãe e pai e não querem ter filhos, ou os filhos não querem saber dos mães e dos pais, né? É muito triste essa situação. E sempre deve ter a regra. E o Islã não deixou só ter assuntos religiosos, assuntos espirituais, mas ele colocou regras dentro da casa também. Colocou regras para o pai, para a mãe, para o filho mais velho, filho mais novo, para que tudo possa circular, possa funcionar de uma forma perfeita, para que possam ser evitados vários problemas, várias doenças mentais que surgem por causa desses problemas que a sociedade hoje em dia está enfrentando, que causa vários problemas e doenças mentais. E por isso nós temos a saúde mental das pessoas também está muito perturbada por causa disso tudo. Que Deus dê a força de seguir os mandamentos do Sagrado Alcorão e do Islamismo, e para que nós possamos tornar um bom cidadão, um bom filho, um bom pai ou mãe, e também possamos ser um bom amigo, podemos ser bom para toda a sociedade, para que não haja nenhum tipo de violação de direitos ou deveres da nossa parte. Amém. Muito obrigado. Esse tópico que nós estávamos conversando hoje é muito ligado com o assunto que nós estávamos estudando na aula passada, né? E, na verdade, eu, metade da aula, falei
de um assunto e de metade da aula do outro, né? Porque, na verdade, são eh, realmente são interligados, né? São as coisas que nós não podemos culpar nenhum lado nem outro lado. Sempre tem culpa distribuída para todo lado, né? Cada um tem desempenhado. Ninguém sofre à toa. Deus não é injusto. Se você está sofrendo por alguma coisa, porque não sabemos como as suas ações foram feitas perante outras pessoas. Ou não sabemos quão grande vai ser a recompensa. Também isso. Nem necessariamente você tem feito alguma coisa errada que você está sofrendo. Muitas vezes é porque Deus está vendo você, que até quanto você consegue aguentar, né? Porque quando um contrator, uma pessoa que faz os contratos, uma pessoa que tem empresa, por exemplo, e ele construir as casas, faz construções, e um cara quer construir um condomínio, ele vai ter que ver primeiro várias empresas, e ele vai ter que ver a obra das várias empresas, e ele vai ter que fazer uma pesquisa muito profunda, né? Antes de ele fechar o contrato. Antes de ele mandar uma empresa construir o seu condomínio, ele vai ter que ir fazendo pesquisa. Realmente eu devo fechar com essa empresa ou com aquela empresa, porque ele não sabe o trabalho de cada um. Então ele vê, ele experimenta, ele vai ver os condomínios que já são construídos. E se depois, quando ele concluir a sua pesquisa, suas informações, e vai decidir, sim, vou confiar nessa pessoa, vou contratar com aquilo. Da mesma forma conosco, quando Deus, não é que Deus não sabe, é para nós enxergarmos nós mesmos. Deus tem conhecimento completo. Nós vemos os exemplos da vida dos profetas e dos companheiros. Os mais sofridos na sociedade e no mundo são os profetas. Os mais sofridos. Mas isso é pelos olhos do mundo. O profeta não sente sofrido. O profeta sente o prazer. O profeta sente um grande prazer, porque ele sabe que recompensa vai ser maior. Então, Deus sempre experimenta os seus queridos com vários sofrimentos, com dores, para que eles possam amadurecer, para que eles possam sair aquele nível em que eles são meio-meio, às vezes estão no lado do bem, às vezes estão no lado do mal. Mas quando a pessoa passa dessas dificuldades, ele torna firme em sua fé. E ninguém consegue mexer ele. Aí sim, Deus fala assim, agora sim, ele está amadurecido na sua fé. Então, os problemas que vêm, às vezes, não necessariamente são por causa de alguma falha que nós temos feito. Até porque as falhas são feitas pelos seres humanos. Mas temos que ter a ajuda através das nossas orações de Deus Todo-Poderoso, para que elas possam cobrir, as orações possam cobrir as nossas falhas. Mas é importante que nós, em vez de responsabilizarmos os nossos filhos e não sei o quê, às vezes responsabilizarmos até os nossos parentes, é importante que façamos a nossa parte. E esquecemos o que o outro tem feito. Às vezes a pessoa fala, ah, meu pai não me criou bem, minha mãe não me criou bem. Tudo bem. Mas você tem consciência o que ele não tinha. Então você tem a oportunidade de fazer bem, tanto para os seus pais quanto para os seus filhos, para que eles no futuro não falem assim, o meu pai não me cuidou bem, ou não me criou bem. Por isso é importante esse tema, porque é ligado com a nossa sociedade hoje em dia,
Quando o Islã, nós falamos dos muçulmanos do Islã, nós não falamos só de fazer 5 orações. Até porque tem muitos muçulmanos de 5 orações, mas estão vazios da fé. Então, precisa praticar a fé. É muito além dos 5 orações diárias. Nós temos muito deveres perante a nossa sociedade, perante as pessoas com que nós convivemos. Mas começa tudo com os pais. É fundamental. É por isso que nós vimos. Porque se você não vai ser bom com a pessoa que tem mais favores para você, feito todo de bom, mesmo que ele cuidou de pior forma, mas ele cuidou, ele é que criou. Não foi os vizinhos, não foi a pessoa qualquer, não foi seu amigo que se cuidou, criou. Foram seus pais. É eles que geraram você. Então, a primeira responsabilidade fundamental é para os pais, para os parentes. E depois Deus também não falou assim, estão falecidos, acabou. Não. Tem os seus amigos, tem os seus parentes, familiares. Não para aqui. Porque a pessoa pode ser diferente. Não está, o pai não está vivo, tem um amigo dele. Mas o seu atitude não deve mudar. Sua atitude deve continuar com a mesma força. E veremos que um dia, quando nós estaremos no lugar dos nossos pais, quando nós estaremos velhos e estamos dependentes, os nossos filhos vão ter a nossa companhia, vão tratar bem, vão ser gentil conosco. Porque naquela hora, não adianta você dar um discurso para o seu filho. Aquela hora já passou. A criação passou. Ele não é mais dependente de você. Você é dependente dele. Então não vai funcionar um conselho para ele. Não vai funcionar um discurso emocional para ele. Se você criou bem desde o início, aí sim, ele vai ter um vínculo emocional desde o início. E nem o pai vai dizer assim, como o sogro, que a nora tirou o meu filho. Ou a sogra vai dizer assim, o meu sogro levou a minha filha, ela não mais cuida. Você sendo casado ou não casado, você tendo a sua família ou não, você tendo seus filhos ou não, se você é consciente dos seus deveres perante os seus pais, ninguém tira. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos. Porque você sabe colocar os deveres de cada um. Quem disse que a pessoa só pode ser filho ou pai? A pessoa pode ser pai e filho ao mesmo tempo. A pessoa pode ser pai e filho e os irmãos ao mesmo tempo. Mesma coisa. A mulher pode ser mãe, filha, irmã e muito mais ao mesmo tempo. Porque cada um tem um dever diferente. Então, é muito importante que nós entendamos isso para que possamos ter uma boa estrutura familiar, para que nós possamos ter um conforto. Eu não sou contra amigos, eu tenho muitos amigos. Amizade é uma coisa que ajuda muito. Mas às vezes, eu vou falar daquela amizade em que as pessoas ficam mais dependentes da amizade do que as famílias. Amizade pode ter muito forte, pode ter muita coisa, mas sempre tem a chance de falhar e decepcionar de pior forma, porque você confiou e dependeu de muito, demais para os seus amigos ou amigas, até o ponto que você abandonou a sua família. Você achou os seus amigos mais importantes do que sua família. E esse é o ponto que tira a felicidade, a paz do coração. Porque você fica atrás dos amigos, você fica satisfazendo os amigos e você não sabe quem são realmente genuínos pais, familiares, irmãos, os filhos.
Eles não vão te abandonar. A mãe não te abandona, o pai não te abandona. Nós vemos isso nos ditos anteriores, quando era dever dos pais, que o santo profeta disse que o pai não deve fechar as portas para a sua filha viúva. Ele seja de 80 anos, 90 anos. Mas se a filha ficou sem condições, o pai tem que abrir a porta. O pai tem que se assumir a responsabilidade. Então, os pais nunca fecham a porta para os seus filhos. Mas o amigo que a pessoa confia muito, um dia ele pode fechar. Quando tiver o interesse contra o seu amigo. Porque muitas amizades de hoje em dia são por interesses próprios. E quando acaba o interesse, acaba a amizade. E por isso, muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento ou não sabem lidar com a angústia, com aquela decepção, com aquela traição. E acabam sendo muito prejudicados, têm muitos problemas de saúde mentais e tudo mais, né? Por isso é importante você, quando volta para os familiares, é óbvio que você vai ter que voltar para Deus também. Porque quem ensinou a obedecer os parentes é o Deus. Então, ao mesmo tempo que você vai ligar para os pais, você vai ligar uma conexão emocional com os seus familiares, você vai ter conexão com Deus também. Porque é Deus que fala da estrutura familiar. É Deus que fala dos deveres dos pais. É dever que fala da obediência. É Deus que fala da obediência. É Deus que fala que deve respeitar os irmãos e deve obedecer o irmão mais velho, os pais. Essa sociedade não fala. Esses amigos não falam. Eles falam o contrário. Eles não falam de obediência. Eles falam de liberdade. E essa liberdade é uma ilusão que leva para um lugar que não existe, que mostra uma realidade que não é realidade, que mostra um destino que não existe. Por isso é importante nós, além de fazer as nossas partes espirituais, nossas obrigações religiosas, façamos essa parte também. Por isso fazemos essas aulas também, para que nós possamos aprender um pouquinho sobre como devemos tratar, como devemos agir o dia a dia, né? Porque nem todas as religiões... É a Islã que fala de tanta profundidade sobre deveres dos pais, deveres das mães. É Islã que fala da religião fora da mesquita, fora do seu lugar do culto. É Islã que fala como deve tratar os pais, as mães, como deve, na ausência dos pais, como deve tratar os seus amigos, na ausência do pai, como deve obedecer o irmão mais velho, como deve, desde o início, desde o primeiro dia, os pais como devem criar os filhos, né? Então, é muito importante nós termos esses ensinamentos na nossa mente. Aqui tem alguns comentários que estou lendo. Salam, Helena falou. Regina falou boa noite. Hadija falou, quando não fui criado por seus pais, mas mesmo assim eu consegui perdoar, por isso eu tenho contato com ambos. Isso. Minha avó materna me criou e devemos, como filhos, entender por que aconteceu isso, mostrar amor aos meus pais. É muito importante isso. Eu concordo completamente com você. E só seremos bem desenvolvidos na vida em tudo se tiver uma boa convivência com os nossos pais. Sou grata por ser filha deles, a primeira. É importante, eu tenho também visto isso. Hoje, nessa sociedade, é muito comum. Os pais não assumem a responsabilidade. São muito imaturos. Essa é uma imaturidade imensa. Imaturidade que eu nem consigo explicar. Quando a pessoa quer gerar o filho, mas não quer assumir responsabilidade.
quer namorar, mas não quer assumir a responsabilidade. Por isso, Islã diz que não tem namoro. Porque no dia que você vai entender que eu preciso casar, você vai saber, não, eu vou ter que trazer ela para casa ou temos a responsabilidade mútuas. Tem muitos casos que os homens e as mulheres ficam namorando, tem muitos amigos, tem muitos conhecidos por vários anos. E quando decidem casar, logo no primeiro mês divorciam. Porque eles se acostumaram com uma realidade diferente, que não existe. Sem responsabilidades, viver com a pessoa sem responsabilidades. Aí, do nada, quando sabem que tem responsabilidade, aí não dá. Aí tem várias pessoas que acabam procurando desculpas de que, não, eu preciso conhecer a pessoa, não, eu preciso confiar, primeiro tem que ter convívio, depois tem que casar. Não existe isso. Não existe. Isso acabou com a sociedade. O que acontece? Muitas crianças que são fora do casamento, nem o pai nem a mãe querem assumir a responsabilidade. Entendeu? E das muitas vezes em que os pais são casados, mas eles não têm consciência de como, não têm conhecimento de como cuidar, como criar os filhos. São coisas bem pequenas, porque isso não é uma coisa normal, como você, para ensinar numa escola, tem que ter uma formação. Para criar o filho, tem que ter uma formação, a mínima formação. Tem que ter um conhecimento, tem que ter educação de como criar. Tem muitos pais que fazem, inclusive agora mesmo, eu estava lendo que uma criança trancou os avós no quarto e incendiou a casa, porque eles disseram para ele não usar o celular e pegaram o celular dele. Provavelmente foi em São Paulo, eu não me lembro agora. Ele simplesmente uma criança de 11, 12 anos, ele trancou os avós e tentou incendiar a casa, porque ficou bravo. Agora imagina como é o tratamento deles. Eu consigo ver falhas dos dois lados. Devem ser os avós que não entendem a lógica da criança, não tentam criar um vínculo emocional, não tentam ser amigos do neto, querem ser mais um chefe da família ou alguém, mas assim não funciona. Ou eles podem ter dado exemplares horríveis para a neta ou neto, até ele chegar a esse nível, né? Porque uma criança normal não faria isso. E por outro lado, o que é que você vai responsabilizar uma criança de 10 anos? Obviamente, tem muita parte essencial da criação dos pais e dos avós, que desempenha depois um papel fundamental na ação das pessoas. Hoje em dia, nós temos vários problemas na sociedade, dos crimes, de ter problemas em casa, violência doméstica, feminicídio, tudo isso porque não tem estrutura familiar, não tem mais a sensação de família, não sabem mais o que quer ser o pai, mãe, filhos, avós, viver juntos, ter responsabilidade. Infelizmente, muitas vezes nós vemos que a gente acaba sendo atrás dessa sociedade, atrás das coisas novas, inovações, atrás das coisas que não fazem sentido, que nos iludem, e eles nos puxam por nome da liberdade, né? Mas, infelizmente, essa liberdade nos leva para uma escravidão muito grande. E nós estamos presenciando isso no dia a dia, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.
Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem fazer. Quando não tem dúvida, podem ter vários motivos, né? Ou vocês estão muito emocionados, ou está tudo esclarecido, ou nada foi esclarecido, né? Agora não sei qual é o motivo para vocês não terem nenhuma pergunta. Mas Eu só tenho só que agradecer. Eu tô emocionada. Tô de muito obrigado. parabéns. Desculpa. Muito obrigado. Tá uma aula muito, como diz, nota 1000. Muito obrigado. Agradeço muito pelas palavras, pela participação. É E pode bom ter sempre. certeza que eu oro para esse grupo, oro para Carol, para vocês Obrigado. todas, Gisele. É um prazer imenso, todos os domingos, eu estar participando. Que eu fico aqui na roça, eu fico sozinha, e os bichinhos, eu e os animais. E para mim é uma de grande valia, todo domingo, ter a presença de vocês aqui na minha casa. O mais, Muito bom, muito bom. fica com Deus, vocês todos. Desculpa. Obrigado. Obrigado. E, Dirã, a Sim. aula foi para mim, tá? Eu lhe agradeço, muito obrigado pelo esclarecimento. Os meus pais são idosos, né? E Eu, praticamente quem cuida dos meus pais sou eu. você é abençoada. Então, E e por não um é lado, fácil. como nós vimos hoje, né? Santo Profeta disse, esse aqui é o ponto. Se fosse fácil, Santo Profeta não falaria com tanta ênfase. Esse aqui é o ponto, entendeu? Porque nós temos um caso, agora lembrei, já estávamos no final, mas vou contar. Tinha um senhor, no tempo do Santo Profeta, um velho, e ele estava perguntando para o seu filho, que estava sentado ao seu lado, o que é aquilo? Ele falou que, pai, aquele é um pássaro. Ele disse, como é que é o nome? Ele disse que é tal pássaro. O pai pergunta de novo, o que é aquilo, filho? Filho fala que é um pássaro. Aí ele disse que, como é que é o nome? Ele fica um pouquinho irritado e ele fala o nome. E o pai pergunta de novo, terceira vez, o que é aquilo, filho? Não te falei uma vez que é um pássaro, pai. Só falou isso e o pai levantou e foi até Santo Profeta. E ele disse que profeta do Deus, ele me tratou mal. Santo Profeta perguntou, obviamente ele tinha que perguntar para o filho também. Não poderia decidir sem perguntar. Ele disse, filho, chamou ele e disse, o que aconteceu? Ele disse, Santo Profeta, estávamos sentados e ele me perguntou uma vez sobre o pássaro. Eu disse o nome. Mas ele me perguntou segunda vez. E eu respondi segunda vez. Só que perguntou terceira vez. Eu falei irritado. Ele continuou me perguntando. Eu fiquei irritado. Santo Profeta perguntou para o seu, falou para o seu, o pai, é verdade? É assim que aconteceu? O pai disse que sim. É assim que aconteceu. Mas tem uma observação para fazer. Santo Profeta disse o quê? O pai falou que o Santo Profeta, uns dias atrás, uns anos atrás, no mesmo lugar, ele sentava e me perguntava o que é aquilo. E eu ficava feliz e respondia. E ele me perguntava duas vezes e eu respondia com felicidade. E ele continuava perguntando e eu respondia com felicidade. Eu não cansava de responder o meu filho. Eu sentia felicidade. E hoje eu perguntei 3 vezes e ele ficou chato. Santo Profeta disse, isso é verdade. Filho, tem que tratar bem o seu pai. Tem que ser gentil.
Tem que ter companhia boa do seu pai. E ele despediu os dois. Então, não é fácil. Não é fácil. Mas Santo Profeta diz que se fizermos de bom toda a nossa vida para os nossos pais, nem vai ser igual a uma noite que a mãe ou o pai passam nas dificuldades. Por isso a recompensa é grande. Recompensa, se você vai ter um carro grande, porque tem que ter um esforço grande. Se você vai fazer um trabalho pequeno, não pode esperar um salário alto no final do dia. Tem que ter um esforço grande para ter recompensa grande. É regra estabelecida. Óbvio, natural. Então, trabalho duro, difícil, contra a sua vontade, mas recompensa é Deus e seu paraíso. Então, foi dado para os dois lados que sim, o filho não descansa. Sempre fica fazendo. Não cansa você fazendo, servindo os seus pais. Fica sempre fazendo. E por outro lado, diz para os pais também, deu essa responsabilidade, que desde o início tem que criar bem. Porque você não pode esperar uma fruta doce se você vai semear uma fruta azeda. Se você vai semear uma manga, a fruta vai ser manga. Se você vai semear uma vegetal, uma fruta qualquer que seja azeda, você vai ter a fruta, tal fruta. Por isso, responsabilidades são mútuas, mas é importante que cada um entenda a sua responsabilidade. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade só porque o outro não faz, né? Isso é muito importante, fundamental, que eu sempre falo, né? Que se nós sabemos que a outro lado não foi feito a responsabilidade, não foram feitos os deveres de forma correta, mas pelo menos nós temos essa consciência. Temos muitos muçulmanos revertidos que, infelizmente, tiveram uma criação não tão boa ou feliz, né? Mas eu sempre falo para eles que agora que vocês tiveram conhecimento do Islã, dos ensinamentos do Islã, agora torna o seu dever de ter um bom senso e bom tratamento, de ser gentil com os seus irmãos, com os seus filhos, com os parentes, com os pais e com os familiares e os amigos. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês e bom início de semana. Wa alaikum salam.